Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho é graduada em Direito pela Universidade Paranaense, especialista em Direito Processual Civil e Cidadania e doutora em Administração pela FGV, com estágio doutoral na Universidade de Estrasburgo, na França. Autora de obras jurídicas, é titular da Cátedra de Pesquisa Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal, e membro do corpo editorial das revistas GV Executivo e GV Casos. Desde 2007, é defensora pública do Estado de São Paulo. Foi eleita conselheira do Conselho Superior de Defensoria Pública, representando a cadeira da capital entre 2008 e 2010. Em 2009, recebeu o prêmio Inovare pelo trabalho na composição extrajudicial de conflitos para fornecimento de medicamentos no estado de São Paulo. Desde 2016, atua na coordenação do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores e foi nomeada Defensora Pública Geral de São Paulo para o biênio 2024-2026 pelo governador Tarcísio de Freitas. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado e também do nosso país com informação de qualidade e interesse da população. Todo mundo tem direito a um advogado. Você já deve ter ouvido essa frase em filmes, novelas, séries, mas essa afirmação não é ficção. Hoje a gente mostra o trabalho essencial e real da Defensoria Pública, que oferece orientação jurídica integral e gratuita para pessoas com poucos recursos financeiros. E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é a maior do país e está comemorando 20 anos de serviços à população aqui do nosso estado. Para falar desse tema e de outros temas relevantes, a gente traz aos estúdios da Rede Alesp a doutora Luciana Jordão, Defensora Pública Geral de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu agradeço também nessa ocasião a presença do nosso colega Jeremias Gomes, jornalista aqui da Rede Alesp. Jeremias, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e seja bem-vinda, defensora Luciana. Defensora, antes da gente iniciar a nossa conversa aqui na mesa, vamos acompanhar um vídeo sobre os 20 anos da Defensoria Pública aqui de São Paulo, que foi publicado nas redes sociais da instituição. Há quase 20 anos, um sonho se tornava realidade em São Paulo. Prevista pela Constituição de 88, a Defensoria Pública Paulista foi uma das últimas a sair do papel. Mas isso nunca nos impediu de sonhar grande e, principalmente, trabalhar com muita dedicação para levar justiça e cidadania a quem mais precisa. Aprimoramos nossa estrutura e expandimos a presença da Defensoria pelo Estado de São Paulo, com 5 inaugurações de novas unidades só em 2025 e a previsão de chegarmos em breve à marca de 52 municípios com sede da instituição. Ampliamos ainda mais nosso alcance por meio dos mutirões, facilitando o acesso da população à assistência jurídica. Investimos em novas tecnologias, inserindo a Defensoria na era da inteligência artificial, aprimorando condições de trabalho e o atendimento à população. Em apenas 2 décadas, o resultado desse trabalho árduo. Somos hoje, com muito orgulho, a maior defensoria pública do país. Cada atendimento, cada conquista, cada vida transformada, tudo isso só é possível porque caminhamos juntos, recordando o passado e escrevendo o futuro. Para celebrar esse momento tão importante, a Defensoria prepara uma série de ações especiais e você vai poder acompanhar tudo isso aqui pelas nossas redes. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 20 anos garantindo direitos e acesso à justiça. Muito bom. Defensora, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a relevância nesses 20 anos de trabalho que vão ser comemorados no ano que vem, 2026. Quais dessas transformações foram tão importantes para que a gente chegasse até o momento atual? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como nós vimos no vídeo, é a maior do país. É importante de trazer para a população a informação de que é uma instituição que traz uma política pública que é muito importante, que é o acesso à justiça. Então, todas as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular
podem contar com a Defensoria Pública do Estado para o acesso a direitos e para o acesso à justiça. A gente entende acesso à justiça da forma mais ampla possível. Então, não é só entrar com ações judiciais, mas ter um conhecimento a respeito dos seus direitos, uma solução extrajudicial, um atendimento multidisciplinar. Tudo isso é possível através da atuação da Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo. Fomos uma das últimas defensorias instaladas no país. Apesar da gente ter a previsão da Constituição de 88 sobre a criação das defensorias públicas, só em 2006 realmente a Defensoria do Estado de São Paulo foi instalada. Nós estamos prestes agora então a completar 2 décadas de existência, 20 anos a Defensoria, levando esse acesso à justiça a toda a população aqui do Estado de São Paulo. Jeremias Gomes. Bom, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu queria até perguntar para a senhora o seguinte, a senhora teve desde o início na Defensoria, participou lá da ponta, né, ali no balcão, e depois nas áreas educacionais e tantas áreas. O que a senhora vê nos últimos 10, 15 anos? A senhora falava, poxa, isso aqui podia ser melhorado na prática, processualmente, enfim. E hoje a senhora viu avançar e na sua gestão a senhora conseguiu, inclusive, fazer. Foram 20 anos, quase 20 anos de muito trabalho. Eu realmente tive a alegria de ser uma das aprovadas no primeiro concurso de ingresso. Tomei posse em maio de 2007. Estou, sim, desde o momento zero na Defensoria Pública. E a gente percebeu um crescimento que foi muito rápido, realmente, né? De uma das defensorias mais tardias do país, como eu comentei, para a maior Defensoria Pública que nós temos, a maior Defensoria Pública estadual. E foi uma evolução a passos largos, sim. Cada sede que foi criada, cada sede instalada, cada cidade que a Defensoria Pública chegou, nós conseguimos, então, estruturar a nossa atuação por todo o estado de São Paulo. Os desafios nessa estruturação são os desafios da criação de uma instituição do zero, que foi realmente o que aconteceu. Nós tínhamos, sim, os colegas que vieram da Procuradoria do Estado, eram 87 defensores públicos, né? Então, defensores públicos, mas que eram procuradores, atuavam na antiga PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Eles migram para o início da Defensoria Pública e se somam ao primeiro concurso de ingresso, aos 222 defensores que tomam posse no primeiro concurso, e aí nós começamos a construção da carreira. E os desafios eram diários, seja de pessoal, seja de sede, de estrutura, de material. E esses desafios hoje, olhando para trás, certamente a gente olha e fala, nossa, que caminho nós percorremos, e certamente é uma alegria muito grande a gente ver a Defensoria tão bem instalada, tão grande, tão representativa em todo o Brasil. A gente tem modelos assim em outros locais, porque Estados Unidos, Europa, talvez a gente não tenha um modelo tão estruturado quanto no Brasil, constitucionalmente, com concurso público. O modelo do Brasil é realmente um modelo único, referenciado no mundo como um modelo de acesso à justiça institucional, como bem você disse. Nós temos modelos na América Latina, nós temos modelos na Europa e nos Estados Unidos que não se assemelham à amplitude do modelo brasileiro. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição cidadã, tomou uma decisão muito clara, que foi garantir o acesso à justiça como direito fundamental e, mais do que isso, criar uma instituição que é destinada a essa política pública, destinada a trazer o acesso à justiça. Isso é de uma inovação muito grande, isso é de uma potência muito grande, realmente, porque a gente traz o direito fundamental ao acesso à justiça a nível constitucional. Defensora, a gente não pode deixar de citar que esse ano, 2025, a Alesp aprovou a legislação que reestruturou a carreira dos defensores com a previsão de ampliação no quadro e também a melhoria na valorização das condições de trabalho, inclusive com a expectativa da ampliação para os municípios. Qual é o peso dessa legislação? Qual é a expectativa dessas alterações, nessas modificações que a gente considera positivas, para quem está na linha de frente, atuando diretamente na Defensoria Pública? Bom, a Alesp sempre foi nossa apoiadora e parceira de primeira hora. Nós dividimos com a Assembleia Legislativa essa alegria de sermos a maior Defensoria Pública do país, porque a Casa sempre nos apoiou em todos os pleitos e durante todo esse crescimento da instituição. Realmente, nós, agora no ano de 2025, tivemos aqui na Casa uma reforma administrativa, talvez nós podemos falar assim, uma atualização da nossa lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Atuamos em algumas frentes, uma frente de modernização da nossa legislação, sim, principalmente adequando a nossa legislação estadual à normativa federal, que trata da Defensoria Pública. Nós temos uma lei nacional e a nossa legislação, então, agora está mais próxima dessa lei
nacional, e nós tivemos, num segundo eixo de atuação, a expansão dos quadros da carreira. Há algum tempo, nós não tínhamos, há mais de 10 anos, criação de cargos novos de defensores e de defensoras. Então, nós estávamos já com déficit de quadros de defensores e defensoras aqui no estado de São Paulo. Agora, com a nova lei, nós temos mais 140 cargos de defensores e defensoras que vão poder fazer frente a essa expansão que a Defensoria Pública está passando, né, pela expansão que nós estamos passando, levando o acesso à justiça às comarcas do interior. A senhora, inclusive, participou ativamente da discussão do projeto e também do texto. Conta pra gente como é que foi trazer todas essas informações, obviamente, dos defensores, cada um na sua região, que reuniram essas demandas nesse texto que chegou aqui à LESP, passou por discussão, inclusive, em audiência pública, e, de fato, foi aprovado, sancionado. Foi um processo muito importante para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós refletimos a respeito desse texto internamente, justamente para que ele tivesse uma simetria com a legislação federal. Então, foi um texto refletido internamente pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e foi muito importante, eu acho que isso é também importante de se mencionar. A discussão que foi feita aqui na casa, a audiência pública que foi possibilitada, todas as discussões que foram realizadas, porque isso nos trouxe também a oportunidade de esclarecer esse processo e também o projeto que nós estávamos apresentando. Nós trouxemos algumas inovações também nessa legislação, principalmente com relação às demandas estruturais, que é uma temática muito importante, nova no direito. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que sempre foi inovadora em inúmeros outros temas, certamente agora também está inovando, está à frente dessa discussão para atuação em demandas estruturais, em razão da lei que foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. Jeremias? Eu queria falar um pouco da expansão, né? Queria que a senhora atualizasse o telespectador quantas unidades temos hoje no estado, e parece que tem uma meta arrojada aí de expansão. Nós estamos hoje instalados em 51 cidades do estado de São Paulo, 51 comarcas. Com isso, Jeremias, nós conseguimos atingir 70% do nosso público-alvo. Quem é o público-alvo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo? São famílias com renda de até 3 salários mínimos. Então, nós estamos instalados nas maiores cidades do estado de São Paulo, mas nós queremos ir além. Nós queremos levar a Defensoria Pública para outras comarcas e temos, sim, a perspectiva, em razão da aprovação dessa lei e da ampliação dos quadros da Defensoria Pública, com esse apoio da Casa, de levar a Defensoria Pública para mais 22 cidades. Então, principalmente para o interior. Nós passamos desde o ano passado por uma intensa expansão. Nós instalamos 7 sedes novas em cidades onde a Defensoria Pública não tinha chegado ainda, principalmente aqui na região metropolitana do estado de São Paulo, da capital, mas nós temos agora a perspectiva de levar a Defensoria Pública ainda mais para o interior do estado, levando o acesso à justiça e todo esse serviço para a população paulista. E aí, quando não chega localmente, tem o serviço itinerante também, que é super importante, né? É uma atuação que nós, inclusive, retomamos na minha gestão, a atuação nos nossos mutirões. Nós entendemos que é muito importante, Jeremias, levar a Defensoria Pública para o local onde está a população. Então, nós retomamos a atuação dos mutirões, que são justamente a atuação dos defensores e defensoras fora da sede. Então, nós temos contado com o apoio de diversos municípios, de diversas prefeituras que até buscam a Defensoria Pública para que nós tenhamos essa atuação. Também estamos atuando em mutirões com as secretarias de Estado, com as secretarias dos municípios, para que a Defensoria Pública fique cada vez mais conhecida pela população. Aqui na LESP tem sempre feito a cobertura, e é incrível porque assim que inaugurou aqui na LESP, a demanda, as pessoas começaram a conhecer e tem sido muito proveitoso. A gente tem testemunhado isso aqui, inclusive com esses mutirões que são bem interessantes. Não só localmente, mas nos itinerantes também, bem legal. E quais são essas demandas que mais chegam nos mutirões? São diferentes das demandas que chegam na sede, por exemplo? Nós temos tentado fazer nos mutirões alguns recortes temáticos. Por exemplo, nós temos um mutirão que é muito famoso, que já entrou no nosso calendário anual, que é o Meu Pai Tem Nome, que acontece no mês de agosto. Nós realizamos agora, no mês de agosto de 2025, o maior mutirão da história da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós atingimos quase 3.000 pessoas, atendemos quase 3.000 pessoas em um único dia. Esse mutirão, Meu Pai Tem Nome, busca principalmente o reconhecimento de paternidade. Então, nós fazemos o atendimento
para a população no sentido do reconhecimento, identificação de paternidade, investigação de paternidade e também os exames de DNA gratuitos. Então, essa é uma forma, um mutirão que é bastante conhecido da Defensoria Pública. Nós também temos o mutirão Meu Nome, Meu Direito, que de retificação dos assentos de nascimento das pessoas. Nós temos mutirões com relação à população em situação de rua, que é mais uma frente de atuação muito importante da nossa instituição. Então, atuamos principalmente nessas agendas: reconhecimento de paternidade, retificação de nome, atendimento à população em situação de rua, levando o serviço para quem precisa. Com certeza, e isso dá a possibilidade das pessoas entenderem, né, a dinâmica do que é a justiça, estar mais próximo, né, das demandas da vida, do dia a dia e das reivindicações que as pessoas têm ao longo do caminho. Jeremias. Queria que a senhora falasse um pouco das estatísticas, né? Eu vi no anuário, vocês soltam um anuário, né, que é publicado, cerca de mais de 3 milhões e meio de atendimento em 2024, parece que foi isso. Exatamente, batemos isso. Que interessante. Não, é um número astronômico, 3 milhões e meio de atendimento. E vocês têm trabalhado no sentido de melhorar cada vez mais a estatística para que seja carreado os recursos, todo o esforço. O que você tem feito nesse sentido de estudo? A nossa meta primeira é ampliar o nosso atendimento, levar o acesso à justiça para mais locais do Estado. Então, nós estamos trabalhando hoje em duas frentes. O atendimento da Defensoria Pública mudou muito nos últimos anos. Nós passamos de uma instituição de médio porte para uma instituição de grande porte, de uma instituição que atendia somente presencialmente para uma instituição que fornece uma porta de entrada, inclusive virtual, para aquele usuário ou usuária que assim preferir. Então, com isso, nós sim potencializamos o nosso atendimento e a ideia é que a gente consiga, com isso, com as duas portas de entrada, atender cada vez mais a população. Os números são muito significativos, os números são números dignos de São Paulo, né? Sim. Então, nós temos certamente um número muito grande de atendimentos, mas nós ainda temos um coeficiente de relação entre defensor e população-alvo, que é um dos mais altos do país e, infelizmente, cada um dos defensores de São Paulo é responsável por aproximadamente 50 mil potenciais usuários. É um dos números mais altos do país. Então, a nossa meta é ampliar a Defensoria Pública, ampliar o número de defensores públicos e, com isso, poder atender melhor também a população. Reduzir essa demanda. Exatamente. E a sobrecarga do funcionário público que está ali atendendo no dia a dia. Pensando nisso, lembro, inclusive, quem está acompanhando a gente que pode continuar nessa conversa, porque agora a gente faz uma pausa aqui no Conexão Paulista com um breve intervalo e você volta em instantes junto com a gente, entendendo mais sobre o papel da Defensoria Pública aqui de São Paulo com a Defensora Pública Geral aqui do Estado, Luciana Jordão. Até já! O Conexão Paulista está de volta e na edição de hoje temos o prazer de receber Luciana Jordão, Defensora Pública Geral de São Paulo. A Defensoria Pública Paulista está completando 20 anos de existência, de trabalho a serviço da população aqui do nosso estado. E mais uma vez a gente agradece a presença da defensora que está com a gente aqui esclarecendo esse e outros assuntos. Queria já retomar a nossa conversa falando sobre o impacto da mídia de uma forma geral e hoje com as redes sociais e a internet. Isso porque as novelas, por exemplo, levaram aí ao longo do tempo, né, desde a criação da Constituição, da Defensoria Pública, que as pessoas procurassem os seus direitos e acionassem, por exemplo, a Defensoria. Esse ano não foi diferente. Uma novela em rede nacional levou muitas mulheres a entenderem que elas podiam reivindicar a pensão alimentícia acionando a Defensoria Pública. Quais são os casos principais, né, como por exemplo esse, a questão do direito familiar, da reivindicação da pensão alimentícia, dos direitos da criança, e o que mais de demanda a Defensoria Pública recebeu esse ano de 2025 e como que vocês se preparam para atender essas pessoas que chegam às vezes para tirar uma dúvida, mas que acabam conseguindo aí reivindicar um direito que estava sendo jogado de lado, né, até que a pessoa pudesse ter acesso, portanto, à Defensoria. Veja, a participação da imprensa, dos meios e veículos de comunicação, das próprias novelas, são extremamente importantes
para que a gente leve para a população justamente o conhecimento dos seus direitos. E foi exatamente isso que aconteceu nessa novela que você comentou. Uma personagem buscou a Defensoria Pública, no caso foi a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, para com isso complementar uma informação e propor uma ação que foi uma ação de pensão alimentícia. Então ela tinha o filho, ela não estava mais vivendo com o pai do filho e buscou através da Defensoria Pública, naquele ambiente fictício, né, o apoio para essa pensão alimentícia. E veja que interessante, justamente por causa dessa divulgação que aconteceu em rede nacional, numa novela de grande repercussão, mesmo aqui em São Paulo, nós sentimos um aumento da procura das mulheres pelo serviço da Defensoria Pública logo após aquela cena, né, na novela, buscando informações e também agendamentos para a pensão alimentícia. Nós tivemos quase 57% de aumento da procura desse tipo de demanda nas 2 semanas seguintes àquilo que aconteceu na novela. É um tipo de demanda em que a Defensoria Pública atua bastante, respondendo a sua pergunta, em que áreas que a gente atua, né? Por vezes a gente pode pensar, poxa, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo atua só na área criminal. Não, nós temos um leque de atuações que é muito grande, nós atuamos em todas as áreas da Justiça Estadual. Então vamos lá. A gente atua na área de família, e aí a gente entra pensão alimentícia, divórcio, guarda, reconhecimento de união estável, são demandas em que a Defensoria atua. Nós atendemos na área civil, nós atendemos nas demandas de uso capião, as demandas de indenizações que são propostas, nas demandas de consumidor, a Defensoria Pública também atua, isso na área civil. Atuamos nas áreas de fazenda pública, quando há necessidade, por exemplo, de uma política pública que o usuário não consegue acessar, às vezes uma cirurgia de urgência, uma vaga em creche, uma vaga de escola, uma transferência de local de escola, são demandas que nós atuamos. As ações civis públicas também, nós temos uma atuação muito significativa nas demandas coletivas. Então, às vezes as pessoas pensam só o Ministério Público atua em demandas coletivas ou em ações civis públicas. Não, a Defensoria Pública do Estado também tem esse instrumento de atuação que é bastante significativo. E temos também toda a atuação na área criminal, seja na área criminal no conhecimento e também na execução. Talvez não seja de conhecimento da população, mas quase 95% de toda a população carcerária do Estado de São Paulo é atendida pela Defensoria Pública do Estado. Fundamental. Jeremias? Eu até comentava com a senhora que durante a pandemia a gente fez uma série aqui, com muito prazer, entrevistei defensores da área penitenciária, foi muito interessante. Como é que a senhora vê essa conexão da Alesp, dessa produção que a gente tem aqui legislativa, do Instituto do Legislativo, na área educacional, né? A Defensoria muitas vezes é chamada para assuntos delicados para compor, né, essa discussão. Como é que tem sido esse diálogo aqui com a Casa? Com a Casa sempre, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, a Casa é uma apoiadora de primeira hora da Defensoria Pública e essa interlocução é muito importante porque nós conseguimos trazer, através da nossa atuação, uma perspectiva da população, de como estão as demandas dos nossos usuários, quais são as dores, quais são os desafios da população em todas as áreas, contribuindo. Nós temos também uma assessoria da Defensoria Pública instalada aqui na Assembleia Legislativa, uma assessoria de relações institucionais. Nós temos uma sala de atendimento aqui na Assembleia Legislativa que está funciona de segunda a sexta-feira e pode prestar suporte e auxílio também não só aos parlamentares, aos deputados e às deputadas, mas também à população que frequenta a Assembleia Legislativa. Então nós temos essa atividade que é uma atividade múltipla aqui, né? Tanto de um suporte aos deputados e deputadas, como também um atendimento final aos usuários e usuárias aqui na Assembleia. Posso emendar mais uma? Pode, em 20 anos de atuação, só para complementar, né? Em 7 anos, a Alesp conta com o trabalho da Defensoria completado aí esse ano de 2025, 7 anos de ultra relevância, agora sim. Muito, muito. Eu queria falar um pouquinho mais de tecnologia, porque eu entrei lá no site, tem a Júlia, para quem não conhece, assistente virtual, né, da Defensoria. Eu queria que a senhora falasse, porque a senhora é uma defensora, uma entusiasta da tecnologia, né? É lógico que a gente sabe que tem pessoas que às vezes têm dificuldade, mas os ganhos, eu acho que são muitos, né? Até brinco aqui, às vezes a pessoa vai fazer uma entrevista online, mas ela não teve que pegar um carro, se dirigir até aqui, então às vezes ela está com pressa, mas tudo online acaba tendo uma produtividade. O que a senhora acha, tem para dizer para a população sobre isso? Bom, acho que nós passamos no Brasil por uma virtualização que a gente fala, né, uma desmaterialização de políticas públicas um pouco mais tardia, principalmente no sistema de justiça.
para a Defensoria Pública ainda é uma novidade em todo o país. Isso acontece ali em meados, logo depois da pandemia, na Defensoria Pública de São Paulo. Então, nós temos um momento que é o pré-pandemia, em que nosso atendimento era totalmente presencial, nós não tínhamos nenhuma espécie de atendimento virtual. Nós temos aqui que fazer uma mudança para um atendimento virtual durante a pandemia, justamente para manter esse serviço de pé disponível para a população. E aí, depois disso, de estabilizada a situação no pós-pandemia, nós tomamos uma decisão institucional de fornecer para o usuário uma opção, que ele pode seguir o percurso tanto do atendimento presencial quanto do atendimento virtual. Eu, como você disse, sou uma entusiasta, sim, da virtualização de políticas públicas. No caso da política pública de acesso à justiça, eu acho que nós temos muitas particularidades, nós temos um público muito marcado que precisa da virtualização, levando em consideração que é um público vulnerabilizado. Então, nós temos que pensar num atendimento virtual que seja fácil, acessível, com linguagem simples, e a gente está trabalhando nesse sentido, e por isso nós já tínhamos um assistente virtual funcionando desde meados de 2020, mas lançamos faz 2 semanas, a Júlia, que é a nossa nova assistente virtual. Aí a pessoa pode entrar e vai fazendo um tipo de um filtro, né? Que aí ela pode avançar e tirando dúvidas também. A inteligência, ela é preparada para isso, né? Nós estamos trabalhando com a Júlia, que é uma inteligência artificial generativa, de última geração, que traz inúmeros avanços para o atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O nosso assistente virtual anterior, ele funcionava em horário mais restrito. Agora, a Júlia funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, é uma inteligência artificial, uma assistência virtual que possibilita o agendamento, a remarcação, o cancelamento do primeiro atendimento dos usuários e das usuárias que nos procuram. Também possibilita o envio de documentos através desse chat virtual, facilitando a nossa interlocução com a população. A Júlia, nessas 2 primeiras semanas, tem atendido quase 30% da população nesses horários alternativos, depois das 18 horas e antes das 8 horas da manhã, e também nos finais de semana, o que demonstra já nesse curto período de tempo, nessa amostra, o acerto da nossa mudança para uma assistência virtual que seja mais ampla e restrita, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A senhora achou que desafogou um pouco o defensor desse trabalho burocrático para ele focar mais na área jurídica, talvez? Eu acho que a inteligência artificial ela trabalha justamente nesse sentido. Nunca irá substituir o contato do defensor e da defensora com o nosso usuário e com a nossa usuária. Mas a inteligência artificial e essas tecnologias, elas facilitam a vida do defensor e da defensora justamente nas tarefas que são repetitivas. Nós temos também, além da Júlia, que é a nossa inteligência artificial, que está à disposição para a população externa, nós temos uma assistência através de inteligência artificial interna para os defensores e defensoras. Nós somos a primeira defensoria pública do país a regulamentar o uso de inteligência artificial dentro de casa, para os defensores e defensoras. Isso aconteceu em agosto do ano passado. Nós temos regramentos próprios da Lei Geral de Proteção de Dados, respeitando os dados sensíveis dos nossos usuários e usuárias, e essa inteligência artificial, que é o Defensoria IA, suporta o defensor e a defensora no dia a dia, para resumo de processos, para um apoio numa audiência, para uma redação de quesitos de uma perícia, de quesitos de uma audiência. É um suporte de dia a dia para as atividades de menor complexidade. Então, a gente tem a Júlia para a população e dentro de casa, Defensoria IA. Enquanto a gente está conversando, a gente acompanha inclusive imagens do trabalho da Defensora Pública Geral aqui de São Paulo, Luciana Jordão, que está com a gente nessa edição do Conexão Paulista, e também inspirando aí, você falando sobre a atuação da Defensoria na nossa conversa, eu queria chamar um vídeo que vocês publicaram nas redes sociais da Defensoria Pública de São Paulo, que agora conta com a inauguração de uma unidade que foi reformulada lá em Bauru. Hoje nós entregamos mais um marco da nossa gestão, a nossa 10ª inauguração de sede em 18 meses, com a nova sede de Bauru. É com muita alegria que a gente entrega esse equipamento para toda a população da cidade de Bauru, uma sede mais ampla, mais acessível, mais próxima da população.
E eu queria dizer que nós estamos muito felizes com as novas instalações da Defensoria Pública. Os atendimentos ocorrem diariamente, das 8 às 17 horas. Eu espero que nós possamos cada vez mais fornecer um serviço de qualidade cada vez melhor para toda a população da nossa cidade de Bauru. Muito bom, e a gente falava inclusive sobre a atuação nos municípios. Qual é o papel também da ampliação do orçamento, né? Agora que a gente está discutindo, inclusive o orçamento público aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a previsão para 2026, para que vocês consigam ampliar esse trabalho, como foi muito bem colocado pela senhora no começo do programa, na reformulação não só das instalações, mas também na qualidade entregue, né, do serviço prestado às pessoas que procuram a Defensoria. Nós contamos muito com o apoio da Assembleia Legislativa justamente nesse sentido. Para que a gente amplie a atuação da instituição no Estado de São Paulo, nós precisamos ter um orçamento que faça frente a esses desafios. Instalar novas sedes, modernizar as sedes que nós temos, que foi, por exemplo, o caso de Bauru. Nós tínhamos uma sede muito menor, que não era uma sede acessível, que não possuía salas específicas para as audiências virtuais, não possuía sala de amamentação para as nossas usuárias e usuárias, e era uma sede que já estava com um tamanho muito acanhado para a demanda daquele município. Veja que nós tivemos um aumento, no caso de Bauru, de 20% da procura pelo serviço da Defensoria Pública de 2024 para 2025. Então, nós fizemos um recorte até para a comparação, um pouco antes da inauguração. Então, dos meses de janeiro a outubro de 2024 para janeiro a outubro de 2025, um aumento da procura da Defensoria Pública na cidade de Bauru, que demonstra também o acerto de nós trazermos essa ampliação da nossa atuação. Nós hoje temos um protocolo de instalação de novas sedes. O modelo de instalação ele é muito já estudado e construído justamente para atender a população. Então, todas as sedes da Defensoria Pública possuem uma estrutura muito parecida. Uma ampla área de espera, uma sede que seja acessível, que tenha os gabinetes dos defensores e das defensoras, uma área centralizada para os estagiários e estagiárias e, mais do que isso, também uma área adequada para o nosso atendimento multidisciplinar. Essa é uma parte bem importante do atendimento da Defensoria Pública, porque não é só um atendimento jurídico, é um atendimento que possui psicólogos, assistentes sociais, que estão lá também para dar o suporte que o nosso usuário e a nossa usuária precisam. 2 minutinhos para o nosso intervalo, pergunta e resposta rapidinho. Nesse sentido, eu me lembrei, por exemplo, a senhora falou do multidisciplinar, né? A Defensoria, ela atua dentro daquele limite dela, mas, por exemplo, na violência doméstica, que a gente citou aqui, vai até um limite, porque depois tem aquela, juridicamente, como a não aproximação da vítima, eu esqueci o nome técnico. São várias outras etapas que dependem de outras instituições. Então, vocês procuram, dentro desse ambiente, fazer essa atuação jurídica e, na medida do possível, colaborar para o sistema, né? Porque a mulher, ela passa pela Defensoria, ela tem os direitos resguardados, mas ela precisa, às vezes, de um atendimento psicológico e tudo mais. Nós estamos passando por uma epidemia de violência contra a mulher. É muito triste esse cenário que nós vivenciamos, tanto aqui no Estado de São Paulo quanto em todo o Brasil. E esta é uma agenda prioritária para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a atuação em favor da mulher vítima de violência. E nós temos atuado em diversas frentes para isso. A Júlia é uma delas, porque a possibilidade da mulher acessar o atendimento da Defensoria Pública 24 horas por dia, 7 dias por semana, e principalmente acessar por um celular, faz com que a Defensoria esteja mais perto. O atendimento à mulher vítima de violência, ele tem prioridade de agenda na Defensoria Pública. Então, toda mulher que for vítima de violência e quiser buscar o nosso serviço, será atendida com prioridade, com urgência. Nós temos um atendimento que tem uma fila especial justamente para essas situações. E em razão do atendimento multidisciplinar, nós conseguimos fazer a ponte com os equipamentos de proteção à mulher para que ela possa, numa situação de vulnerabilidade, buscar um abrigo, sair de casa e, principalmente, poder sair do ciclo de violência. Isso é o mais importante. A mulher no Estado de São Paulo, a mulher vítima de violência, pode contar com a Defensoria Pública do Estado.
Perfeito. Doutora, a gente vai continuar falando desse e de outros assuntos depois do intervalo, porque agora o Conexão Paulista faz mais uma pausa. A gente volta em instantes. Você continua acompanhando a gente aqui pela Rede Alesp. Nós estamos de volta com o Conexão Paulista, hoje recebendo como convidada a doutora Luciana Jordão, defensora pública geral do Estado de São Paulo, a maior defensoria pública do país, que está completando 20 anos de trabalho pela população paulista. A gente retoma a nossa conversa, inclusive, falando, eu queria que a senhora pontuasse a carreira dos defensores reestruturada esse ano pela Assembleia, mas o papel da mulher como defensora pública, das servidoras públicas que estão atendendo, inclusive, muitas mulheres que vão procurar pelo serviço. A gente mencionou a violência doméstica, os casos de reivindicação dos direitos da criança através da pensão alimentícia. São as mães, são as mulheres que vão atrás desses direitos e, por isso, a relevância também das profissionais que estão à frente desse trabalho. Qual é o contingente de vocês hoje e o porquê que é tão importante a mulher que escolhe prestar o concurso para a defensoria e atuar nessa carreira? Defensoria Pública é uma carreira muito feminina. Eu tenho muito orgulho de ser a terceira defensora pública geral do Estado de São Paulo. Depois de 10 anos, volta uma mulher à direção da Defensoria Pública do Estado. E, além disso, nós somos em maior número com relação aos defensores e defensoras. Nós temos 52% do quadro de defensores formado por defensoras mulheres, 60% do nosso quadro de servidoras formado por mulheres. E, mais do que isso, nós implementamos uma política pública que é eminentemente voltada às mulheres, porque em algumas áreas as mulheres são quase 80% do nosso público. A gente pode falar isso na área de família. Nós também podemos falar isso na área criminal. São muitas mulheres que buscam o atendimento, a defesa criminal para seus filhos, os esposos, os companheiros. Então, nós temos uma carreira que implementa uma política pública que é voltada e endereçada também às mulheres. Perfeito. Jeremias? E como é que é essa formação? Porque, claro, tem a formação em direito, tem o concurso público que prepara, mas na hora ali é diferente, né? Vocês têm a escola de defensoria. Como é que é essa preparação para esse defensor, essa defensora atuar ali no dia a dia e essa formação continuada praticamente? E se já tem previsão de concurso? Exatamente. Tenho novidades, então, para trazer para vocês. Opa, exclusivo, vamos lá. Exclusivo. Nós sim temos uma formação em Direito, nós todos somos formados em Direito e posteriormente prestamos um concurso de provas e títulos para a carreira de defensora e defensor público do Estado de São Paulo. É um concurso dificílimo, o concurso do Estado de São Paulo é um dos mais difíceis do país. Ele tem uma característica própria, porque é um concurso voltado eminentemente às matérias com uma vertente da defesa dos direitos humanos, da defesa da população vulnerabilizada. Então, nós temos um edital que é bastante específico nesse sentido, além, claro, de todas as matérias clássicas, que são aquelas das outras carreiras jurídicas, né, de juiz e de promotor. Nós fazemos esse concurso de provas e títulos, temos uma prova objetiva, depois prova dissertativa, prova de peça, prova oral e ainda prova de títulos no final para o ingresso na carreira. Nós já realizamos 9 concursos de ingresso na Defensoria Pública, somos 859 nesse momento. Mas, na última sexta-feira, o Conselho Superior da Defensoria Pública, após pedido da Defensoria Pública Geral, autorizou a abertura do 10º concurso de ingresso na carreira de defensor e defensor. Então, nós teremos em breve novo edital para esse novo concurso de ingresso. Então, a gente já traz aqui em primeira mão para o Conexão, para a Assembleia Legislativa, essa notícia justamente nos cargos recentemente aprovados aqui pela Casa. Até porque vai ter uma ampliação de 22 unidades, a senhora disse, exatamente, né? É bem arrojado isso, né? Mas já tudo muito formatado, e aí o concurso justamente para atender essa demanda. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também da questão da conciliação, que a senhora também é uma incentivadora. Me parece que nos Estados Unidos, por exemplo, eles incentivam muito isso na justiça. O que é isso na prática? Porque eu me lembro, por exemplo, a criação do juizado especial, vamos desafogar a justiça. Não aconteceu, porque um monte de gente falou, eu tenho direito. Com a defensoria, então, acontece isso, né? É uma população vulnerável muito grande. Como é que a conciliação ajuda nisso?
Nós tentamos trazer para a nossa legislação aqui do Estado de São Paulo, e esse foi um dos temas que nós fizemos a alteração na nossa lei orgânica aqui na Assembleia Legislativa, na alteração que foi feita agora em setembro de 2025. Trazer para o texto da lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo a possibilidade e o incentivo para as soluções outras, soluções consensuais que nós falamos, que é a conciliação e a mediação. Porque a gente entende que acesso à justiça não é necessariamente propor ações judiciais. O acesso à justiça é a solução dos problemas dos nossos usuários e das nossas usuárias. Nós temos aqui no país, eu acho que dialogando um pouco com o que você traz, acho que uma prática, um costume, uma cultura de judicializar, de entrar com as ações. Mas nem sempre o caminho da ação judicial é o caminho mais rápido, é o caminho mais efetivo, é o caminho que vai trazer a solução rápida para aquela pessoa naquela situação. Não são em todas as hipóteses em que a conciliação e a mediação são possíveis, mas nos casos da Defensoria Pública nós incentivamos bastante essa atuação, pretendemos potencializar, incentivar cada vez mais, está dentro das nossas perspectivas de implementação para os próximos meses, uma atuação mais robusta na matéria de conciliação e de mediação. Lembrando que nós estamos vivenciando neste momento a implantação de novos sistemas virtuais, a Júlia é uma parte disso, mas nós teremos também a possibilidade de fazer um atendimento à população em mediação e conciliação dentro do nosso sistema virtual. Essa é uma das nossas metas próximas. Só cortando, o defensor ele apareceria ali na câmera, ali como... Exatamente. Nós estamos, nesse momento, implantando um sistema de atendimento na Defensoria Pública novo, em que há a possibilidade do usuário e da usuária fazer o contato com o defensor e defensora por vídeo. Atendimento. Exatamente. Essa era uma demanda antiga, porque até então nós tínhamos só o atendimento via chat, em que o nosso usuário digitava ou teclava para dialogar tanto no atendimento, né, e posteriormente no atendimento, no segundo atendimento que a gente chama na Defensoria Pública. Com a instalação desse sistema, que nós já começamos, já estamos em atuação piloto em 3 unidades aqui no estado de São Paulo, haverá a possibilidade também de uma interlocução via vídeo, com o agendamento com os nossos estagiários e com os defensores e defensoras. Quem está numa área rural, numa área distante, é sensacional, porque a pessoa pode procurar, se ela não tem internet, um órgão até público, né? Para ter ali Isso já é feito na área educacional muito intensamente, né? E aí poder ter um acesso, que às vezes ela teria que viajar e todo um processo, né? É a justiça mais célere, mais rápida, né? Acho que esse é o resumo. A gente tem defensoras mulheres, temos também uma diretora mulher. Carol, vou pedir para vocês soltando as imagens enquanto a gente vai conversando, porque tem muito assunto para a gente falar ainda. A senhora falava em relação ao diálogo com a Assembleia, o diálogo entre os municípios, inclusive para ampliar o atendimento da Defensoria. Queria saber como é que é o diálogo com outros órgãos da Justiça, quando a gente mencionou, por exemplo, que a pessoa, quando entra, né, para esclarecer alguma dúvida ou com uma ação judicial, ela muitas vezes precisa de outros atendimentos multidisciplinares que vão demandar esse coletivo atuando junto. Como é que é esse diálogo com outros órgãos, Tribunal de Justiça, Procuradoria, enfim, para a atuação completa e para esse atendimento de fato ser consolidado para a pessoa que busca pela Defensoria Pública de São Paulo? Nós tentamos, durante todo esse período de 1 ano e meio, trabalhar muito próximo das outras instituições. Eu acho que essa é uma atuação extremamente importante e tem sido muito bem sucedida. A Defensoria Pública tem uma interlocução que é muito republicana, muito transparente com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Procuradoria do Estado, com o Poder Executivo, com as secretarias de governo, com as secretarias dos municípios, né, em cada um dos municípios. Nós temos aqui um grande município, que é justamente a capital, e muitas vezes essa interlocução faz com que demandas sejam resolvidas sem a necessidade da propositura das ações judiciais. Então, essa interlocução é de extrema relevância. Claro, cada uma das instituições dentro da sua respectiva missão constitucional, respeitados os seus espaços institucionais, mas dialogando e construindo sempre, porque quem ganha é a população. Com certeza. As imagens estão na tela, queria que a senhora comentasse um pouco dessa atuação. A gente vê, inclusive, o trabalho que você falou de intensificar a comunicação dos defensores com a população, esclarecimento de dúvidas, mas também algumas inaugurações aí. Conta mais pra gente. Nós estamos trabalhando bastante com comunicação social. Nós achamos que a Defensoria Pública precisa ficar cada vez mais
conhecida. E tanto as redes sociais como a comunicação são instrumentos valorosos nesse tipo de conhecimento da população. Então, nós sim, intensificamos bastante a presença da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nas redes sociais, no Instagram, até faço aqui a propaganda das nossas redes sociais, da rede social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para quem está nos assistindo, seguir as redes da Defensoria Pública, porque com isso a gente consegue trazer informações em primeira mão, não só informações a respeito da nossa expansão, mas principalmente nas redes sociais da Defensoria Pública nós trazemos educação em direitos, informações sobre datas importantes, informações sobre situações importantes que são de interesse para todos e todas aqui no estado de São Paulo. Está na tela aí, é o @defensoria_sp e o site também para você. Pode deixar aí, Carol, que o pessoal que está acompanhando a gente vai poder então acessar, se ainda não conhece aí os canais oficiais, para se conectar com a Defensoria Pública, para tirar suas dúvidas, inclusive para ir até um local para conversar com o defensor público, marcar um horário. Jeremias, você. Eu queria voltar rapidamente ao tema da violência doméstica, porque é um tema muito atinente aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo, várias leis aprovadas que a Defensoria acompanha. Na área educacional, né? A Defensoria vai até as escolas, porque nesse caso, por exemplo, eu já vi iniciativas importantes da Defensoria de conversar com o homem. Por que a violência? Por que aconteceu aquilo? Diálogos em conjunto, né? E a parte educacional é muito importante. Isso entra na questão da justiça restaurativa? Não só na justiça restaurativa, mas também na matéria de soluções outras, com soluções consensuais. Nós temos uma assessoria específica que trata de soluções extrajudiciais e temos sim programas para atuação nas escolas, né? Atuação paz nas escolas, levando educação em direitos. Eu acho que isso é bastante importante. A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a nossa Lei Orgânica Federal traz uma atribuição, uma missão constitucional, não só no sentido do acesso à justiça, mas na educação em direitos. E nós entendemos, sim, que através da educação, de uma informação a respeito de direitos, nós podemos trazer aqui um acesso à justiça ainda mais qualificado. Então, a gente tem, sim, várias iniciativas nesse sentido, de uma atuação próxima das escolas. Temos aqui parcerias com o governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Educação, justamente tentando trazer essas informações para a população. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, a gente está caminhando para os nossos minutinhos finais aqui do Conexão Paulista de hoje, já agradecendo a presença da Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão, que esteve conosco mais uma vez aqui na Rede Alesp. Um prazer receber a senhora. Prazer é sempre meu. Queria muito agradecer à Alesp e ao Conexão por nos dar essa oportunidade de dialogar, de mostrar mais a atuação da Defensoria Pública e queria convidar todos e todas para acompanharem os 20 anos da Defensoria Pública. Nós teremos inúmeras iniciativas no ano de 2026 em comemoração aos 20 anos, não só solenidades, mas uma série de mutirões. Nós vamos levar ainda mais a Defensoria Pública para perto da população para marcar esses 20 anos que são muito importantes para todo mundo. Jeremias, muito obrigado por estar com a gente nessa empreitada. Eu que agradeço e a gente com certeza vai cobrir muito desses eventos, porque há uma conexão, já que o programa é conexão, com a Defensoria, que a gente chama às vezes de DEF São Paulo, né? É a Defensoria Pública, e vai lá na Júlia, vai lá no site, dá uma olhada lá como é que funciona, e as redes sociais, principalmente Instagram, que vocês estão muito presentes e estão de parabéns. Muito obrigada. Isso aí. Essa edição do Conexão Paulista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar o programa e a reprise, inclusive, no canal da Alesp no YouTube. Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.